Em todo o mundo existe uma enorme fome de rendimentos. Jen, bem-vindo de volta aos estúdios. Obrigado pelo convite. Para começar, recentemente houve algumas falhas de alto nível de alguns dos principais bancos russos. O que isso significa para o sistema bancário e para os dois principais jogadores do setor bancário russo? Os problemas já começaram há algum tempo. Os bancos russos estavam acumulando dívidas de cobrança duvidosa. Eu diria que apenas dois jogadores foram relativamente insetos dos problemas visíveis, que são o Sberbank e VTB. Ao longo dos últimos anos, o Banco Central estava efetuando a limpeza do sistema bancário doméstico, revogando as licenças cada semana, o que temos visto nas notícias. Mas a maioria desses bancos têm sido relativamente pequenos ou no máximo de médio tamanho. Eu não acho que as falências dos bancos da lista dos melhores 10 fazia parte do plano original. No entanto, os mais recentes foram Otkritie e Binbank. Ambos os bancos foram privados e faziam parte dos 10 melhores. Até mesmo nesse nível, os bancos não estão a operar normalmente. Basicamente, os fundos de hedge foram glorificados e eu acho que para o benefício dos seus acionistas. Eu acho que houve uma falha intrínseca sobre a qual muitas pessoas com a informação privilegiada tinham conhecimento e suspeitavam. E os analistas nunca tiveram relativamente nenhuma evidência para esse fato. Agora, o que isso significa para os dois principais jogadores? Sberbank está numa posição bastante segura porque o mesmo está aproveitando dos depósitos, assim como o mesmo tem uma grande participação do mercado dos depósitos de varejo. Agora o Banco VTB está noutra situação, assim como esse tem sido como um cofrinho para o governo para vários projetos, tanto estrangeiros tal domésticos. O mesmo assume todos os tipos de projetos, como por exemplo em Moçambique, onde recentemente ocorreu incumprimento e reestruturação. E também ocorreu uma reestruturação da dívida na Venezuela. Portanto, sempre que o governo russo decidir envolver-se em algum tipo de negócio, seja isso doméstico ou estrangeiro, o VTB está sempre disponível. A longo prazo, isso não pode ser saudável para o banco. Também temos visto que o preço do VTB sofreu uma enorme queda nas últimas semanas. Eu acho que os analistas estão começando a entender que nem todos os bancos do governo foram criados de mesma forma e alguns terão problemas. Ou seja, todos eles terão problemas, mas alguns bancos vão experienciar problemas antes que os outros. Eu acho que o próximo banco que vai nos fornecer mais notícias será o VTB. E os títulos da Ucrânia estão passando por alguma turbulência, desde quase falência aos preços máximos. Será que ainda existe algum valor? Bem, eu diria que a situação na Ucrânia está quase no lado oposto do que está na Rússia. Ao longo de 1 ou 2 anos, a Rússia tem sido muito favorável entre os investidores em todas as classes de ativos. A Rússia é considerada como um país barato e atua de forma unificada, tanto economicamente tal politicamente, enquanto a Ucrânia é quase o lado oposto. No entanto, parece que os preços atingiram aos seus picos. Os seus principais jogadores, como DTEK, que é uma empresa de distribuição de energia no leste da Ucrânia, que é a propriedade de Akhmetov, um oligarca ucraniano, e o outro temos Privatbank, que é o maior banco de propriedade privada, que recentemente falhou e foi nacionalizado pelo governo. Os títulos dos ambos principais jogadores recuperaram dos níveis de default para um nível muito melhor. Nós não estamos excluindo default, mas os preços recuperaram significativamente, 130% em cada caso. Parece que os preços tinham atingido as baixas, mas pensamos que o valor substancial ainda existe e parece que outras empresas também podem seguir. Portanto, eu diria que o estado está muito melhor do que era 6 meses atrás. Ótimo. E por último, vamos dirigir a nossa atenção para a Europa Oriental. Os títulos na Europa Oriental estão em níveis mais altos. Será que podemos comparar de forma justa os títulos da Europa Oriental como os títulos romenos, bulgaros e os títulos dos Estados do Báltico, com um preço semelhante dos títulos da Itália e da Espanha?
Em todo o mundo existe uma enorme fome de rendimentos. As taxas de juros são muito baixas, especialmente na zona de euro. Eu diria que a diferenciação dos riscos tornou-se mínima. Vamos esquecer sobre os países como Bulgária, Roménia, Itália ou Espanha, porque eles estão negociando quase no mesmo nível. De facto, obviamente, alguns desses países têm mais riscos e alguns são economicamente mais desenvolvidos que os outros. Tal nos mostra que o diferencial de risco que os investidores estão dispostos a aceitar para adicionalmente obter esses 30, 40 pontos base de rendimento tornou-se dramático. Por outro lado, a realidade é ligeiramente diferente. Os países da Europa Oriental, possivelmente com a exceção da Polónia e a República Checa, não têm um bom desempenho econômico e não são tão intrinsecamente robustos como alguns dos outros países europeus mais antigos. Mas eu acho que a comparação mais dramática seria com países que não fazem parte da zona de euro. Por exemplo, como Azerbaijão, onde recentemente temos visto um aumento significativo nos preços dos títulos estatais e estão negociando com uma diferença relativamente pequena em comparação com os principais títulos europeus. Isso é muito surpreendente considerando os problemas com o petróleo e outros. Em geral, devido à grande fome por rendimentos, os investidores estão dispostos a ignorar riscos óbvios para obter alguns pontos base, mas isso não vai durar muito tempo. Correto, muito obrigada pela sua visita hoje. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. De momento, a entrevista nos estúdios de Genebra chegou ao seu fim, mas gostaríamos de saber a sua opinião. Por favor, escreva o seu comentário e coloque um like na Dukascopy TV.